Oi, Camila. Camila, eu recebi uma mensagem aqui. Tudo bem, gente? Boa noite. Que você precisa de uma versão atualizada para conseguir entrar no ao vivo. Atualizar o Instagram. Veja aí se dá certo. Eu já vou chamando aqui as três. Vai ser uma delícia essa conversa. Certeza que vai ser ótimo. Já temos várias perguntas, mas vocês podem ir mandando as perguntinhas que vocês quiserem. E aí a gente já vai conversando. Vamos ver, Camila, se dá certo. Tá pedindo uma versão atualizada. Não sei por quê. Oi, Regina. Oi, boa Tudo noite. bom? Tudo jóia? Então, eu tentei chamar a Camila, mas ele tá pedindo uma versão atualizada aqui do Instagram, para ela poder entrar. Vamos ver se com Liana dá certo. Acho que Liana entrou. Que aí o pessoal vai chamando, vai mandando um aviãozinho. Eu adoro esses corações. E hoje, gente, eu tô tão animada porque eu não as vejo no dia a dia. Então vai ser uma hora que eu vou amar, porque a gente compartilha muitas informações, troca muita ideia. Às vezes operamos juntas, mas não é tão frequente, né, Regina? Vamos ver. Camila tá aqui, vamos tentar de novo, ver se deu certo. Vamos chamando que hoje nós seremos quatro mulheres vasculares. Já pensou falando sobre varizes? Boa noite. Ah! Boa noite, doutora Camila. Que maravilha. É um Além de prazer estar com profissionais você. maravilhosas, são lindas, né, gente? Lindas, simpáticas. Pois é, o Gleice está dizendo um beijo, Gleice. Tá dizendo mesmo. São lindas, simpáticas, queridas, profissionais excepcionais que eu tenho prazer de conhecer, de trabalhar. Deixa eu ver, três convidados. Vamos lá, tô esperando a doutora Liana. Será que deu certo? Tô prontinha para saber tudinho sobre varizes. Eita! Muito bem, Larissa. A gente vai desvendar bastante coisa aqui. Só vou ver se Liana aparece. Mas, de antemão, já vou falar um pouquinho sobre o projeto. Liana, se você estiver na sala aí, vamos ver se você pedindo para entrar, se dá certo. Eu já convidei. Tá pedindo para entrar. Mas não aparece para mim. Achei. Deixa eu ver, apareceu. Vamos ver se agora dá certo. Ah, Oh, que coisa boa! Olá, boa noite. Boa noite. Gente, nós estamos fazendo essa live, inclusive em prol da nossa campanha do Agosto Azul e Vermelho. Mas eu quero dizer que, doutora Regina, vamos se apresentando. Regina, essa jovem maravilhosa. Doutora Camila oi. e doutora Liana vão estar com a gente Oi. nessa noite para a gente falar tudo sobre varizes. A gente abordou esse mês vários assuntos, mas hoje em especial a gente vai falar sobre varizes, que é uma doença muito comum, muito frequente. Então vocês podem ir colocando suas perguntas, já colocaram na caixinha, a gente vai dentro do nosso bate-papo e conversando, mas se no meio da nossa conversa surgir dúvida, pode ir interagindo com a gente. Né? E falar um pouquinho do projeto primeiro. Para quem não conhece, muita gente entrou aí essa semana por duas razões, por causa da live, mas também porque dia 28, agora esse sábado, a gente vai fazer a primeira ação desde que a pandemia começou, com os voluntários do projeto e com as pessoas que se sentirem à vontade, quiserem conhecer um pouquinho mais, que é uma manhã de atividades, o que o Vida Saudável se propõe, que são palestras, atividades dinâmicas, brinde, para a gente falar um pouquinho sobre esse estilo de vida saudável, fazer com que todas as pessoas que estão no projeto, que vivenciem, compartilhem dessa ideia e assumam essa responsabilidade de promover a saúde através de informação, de educação, de exemplo, porque Regina é uma inspiração para mim, porque ela tem uma vida extremamente corrida, trabalha, é mãe, dona de casa e é incrível nas atividades físicas. É uma mulher espetacular, um estilo de vida extremamente saudável na alimentação, tudo. Então, são pessoas que inspiram. Eu sei que Liane e Camila também têm esse pensamento, mas Regina realmente
A gente poderia olhar e falar, nossa, ela tem tantas atividades que poderia ser mais cansada, né, Regina? Essas coisas, mas não é. Ela é extremamente Contrário, dinâmica, né? super ativa. E é um exemplo para mim. Então, vou começar com ela exatamente por isso, para ela falar um pouquinho dessa campanha, dessa nossa ideia desse mês, né, Regina? Exatamente. Esse ano a sociedade ele emplacou essa campanha, o agosto azul-vermelho, o azul que simboliza as veias e o vermelho que simboliza as artérias. É um mês de conscientização, de prevenção das doenças vasculares, porque, curiosamente, muita gente não sabe, mas nós temos praticamente 100 mil quilômetros de circulação. Se a gente colocar as artérias, as veias, os capilares, as arteríolas, daríamos para dar 2,5 voltas ao redor da Terra. Então, é muita coisa. Então, é muita doença que pode ser abordada só em relação à circulação. E essa campanha vem justamente chamar a atenção das doenças relacionadas à circulação, porque em todo o país, a doença que mais mata são as doenças cardiovasculares. Né? Em primeiro lugar, o AVC, que está relacionado justamente ao entupimento da artéria carótida. Segundo, o infarto agudo do miocárdio. E terceiro, a embolia, que só no Brasil mata 120 mil pessoas no ano no Brasil. Então, e a gente vai falar sobre varizes, que uma das complicações das varizes não tratadas justamente é a trombose venosa profunda, que pode progredir para a embolia. Então, a gente vem chamar a atenção que a embolia pulmonar é a terceira causa de morte no mundo. Então, daí essa importância dessa live. Principalmente porque, eu sempre falo, né, Regina? Minha mãe teve uma trombose assintomática e embolia pulmonar bilateral. Então, realmente, se a gente não tiver conhecimento, você perde pessoas que são tudo pra gente, simplesmente porque não pensou no diagnóstico, né? E aí das causas estamos... de mortes evitáveis, né? Que nós podemos evitar. Grandes complicações vasculares podem ser evitadas, né? E é por isso que a gente está aqui, principalmente porque varizes é tão comum, traz tantas complicações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas, como evidenciar essa questão das varizes. Existem hoje várias campanhas, inclusive hoje tem Instagram, né? Existe um Instagram que chama Ame Suas Pernas, que também é muito para orientar as pessoas que têm que reconhecer, identificar e tratar. A gente não pode só se envergonhar, quem tem varizes. Então, quero convidar a Camila, a doutora Camila, para falar um pouquinho sobre essa doença. É a nossa maior rotina, né? As 4 aqui, nós atendemos grande parte do movimento do consultório são varizes ou sintomas relacionados às varizes que os pacientes às vezes estão no quadro inicial e não percebem. Então, doutora Camila, fala um pouquinho para a gente aí do que é a nossa rotina. Bom, boa noite a todos. Na verdade, a varizes é uma doença tão frequente, né, tão comum, chega a assolar cerca de 50% dos brasileiros. E principalmente as mulheres. Se a gente for fazer uma proporção, é cerca de um homem para cada 4 mulheres que sofrem de varizes, né? Então, as pessoas acabam se confundindo sintomas relacionados à patologia, né, à insuficiência venosa crônica, e acabam achando que isso faz parte do cotidiano. Ah, doutora, não, eu não tenho dor. É só aquele cansaço no final do dia, né? Ou então, não, só quando eu fico muito tempo sentada, acabo que meus pés incham e acabam levando aquilo como se fosse algo natural, né? Quando na verdade não é. E a gente acaba vendo o quanto os pacientes chegam para a gente muitas vezes achando que só tem uma queixa estética, e quando a gente começa a conversar, tem a questão das dores, às vezes câimbras noturnas, que são muito comuns, né? Que eles acabam tendo. Às vezes vai ao supermercado, atividades habituais, e aí chegam com as pernas doendo, doutora, eu tenho que colocar as pernas para cima. Então, são sintomas que muitas vezes acabam passando batido mesmo, né? E a gente tem que alertar o paciente que aquilo não é normal, né? E é o que você falou, né, Camila? Um detalhe. A mulher, ela tá tão acostumada a fazer tantas atividades que ela realmente não valoriza. Inclusive, os estudos mostram que o limiar de dor da mulher é até assim, a gente é mais resistente à dor. Isso faz com que a doença avance e fique naquela, não é nada. A maioria acha que é só estética, só tem um vasinho, incha um pouquinho no final do dia.
e realmente procura o vascular quando os sintomas já estão mais acentuados, o que não é o indicado. A gente fala aqui muito da prevenção. Então, isso que você está falando, acho que é a rotina de todas aí, né? Sem dúvida. Exato. E não só no consultório privado. Eu e Liana, a gente tem a oportunidade de cuidar dos pacientes no Onofre Lopes, a gente também vê isso, né? É assim, a grande maioria dos pacientes realmente chegam por insuficiência venosa crônica, né? O conhecido varizes, né? Popularmente como varizes. E hoje em dia, que a gente tem acesso à tecnologia como o ultrassom com Doppler, a realidade aumentada e o próprio fleboscópio, que a gente consegue mostrar ao paciente, né? A doença, que a doença dele não está simplesmente naquelas microvarizes, né? Ou telangiectasias, a gente mostra realmente para ele. Eu acho que tem ficado cada vez mais fácil deles entenderem, né? Que é uma patologia. E também, ao mesmo tempo, tem melhorado muito o planejamento da técnica que a gente pode utilizar para poder fazer o tratamento correto e individualizado, né, de cada paciente. Uhum, exatamente. Você, Camila, faz Doppler, né? E Liana também faz Doppler, né? Pronto, o Doppler é o exame, e elas vão falar um pouquinho sobre isso. Mas uma das coisas que eu falo também em relação a sintomas são as manchas. Aqueles pacientes que nem sabem que tem alteração venosa. Eu falo, gente, se tem genética, viu a mãe e o pai, alguém tem alteração vascular, você pode, independente de sintoma, procurar um vascular, pelo menos para ter uma orientação. Porque às vezes o paciente chega no dermatologista com mancha, a mãe tem varizes, tem mancha na perna, e aquela pigmentação já é uma consequência da insuficiência venosa. Então, o fato de saber quais são os sintomas, isso aí já é fundamental. Liana, aí você faz Doppler também, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de sintomas, já que a gente está no sintoma, entrar na seara do diagnóstico, né, desse alerta para o pessoal que está aí, todo mundo. Uma coisa que você falou em relação à história familiar, que eu acho que vale a pena ressaltar, que a gente tem vários fatores de risco, né, para varizes, mas o principal, sem dúvida, é a história familiar. Então, eu costumo dizer, seu pai, sua mãe, sua avó, suas tias têm varizes, sinto muito, você vai ter. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter e não tem como a gente devolver mãe e mandar trocar. Então, quanto mais cedo você iniciar o seu tratamento e acompanhamento com vascular, melhor. E hoje, com o Doppler, que é um ultrassom das veias, um exame muito acessível, porque é um ultrassom, é um exame relativamente fácil de fazer para o paciente, não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum efeito colateral, um exame que não é invasivo, e a gente consegue avaliar não só a anatomia das veias, mas como o funcionamento das veias. E esse é o grande diferencial do Doppler para as outras ultrassonografias. E o ideal é que você faça com o cirurgião vascular, porque na maioria das vezes a visão do cirurgião vascular quando vai fazer um Doppler que tem alteração principalmente insuficiência venosa. A gente já vai fazendo, planejando o que é que vai fazer no tratamento, qual é a melhor opção, independente de ser paciente nosso ou não. Então, a visão do vascular diante de um Doppler alterado, principalmente na insuficiência vascular, é diferente de um médico não vascular fazendo o exame. Pelo menos é o que eu vejo na prática. O pessoal já tá querendo trocar de mãe aí. Meu irmão, você já tem varizes, viu? Ele disse, eu vou ter varizes. Não, ele já tem. E Débora, eu quero trocar de mãe. Não, gente, tem que cuidar. Pode falar, Regina. E é também assim, porque varizes é uma doença, uma das poucas doenças que o próprio paciente, ele faz o seu diagnóstico. Ele já chega no consultório dizendo que ele tem varizes, porque como a varize é uma doença que se encontra embaixo da pele, é uma doença visível, então o paciente ele consegue identificar, ele já chega dizendo, doutora, eu tenho varizes. Então ele dá o diagnóstico. Então assim, é fácil você saber que se você tem varizes ou não. Aqueles vasinhos, aparentemente aqueles vasinhos que muitas vezes as pessoas acham que são de forma inofensiva, ele pode ser a ponta do iceberg, a ponta de uma doença que está lá por baixo, que muitas vezes as pessoas vão tentar tratar, mas se você não tirar a doença de base, a doença que está enchendo, você não vai conseguir. Daí a importância de você fazer o tratamento com um especialista, porque ele consegue ver a doença como um todo, a planta como um todo, não consegue ver só as folhas, mas consegue ver a raiz, o tronco, para poder matar essa doença. Agora,
A própria doença, os pacientes sempre dizem, mas as varizes voltam. Não, as varizes não voltam. O que vai acontecer é que outras varizes podem apresentar, porque a sua genética, você nasceu com ela e vai ter que morrer com ela. Agora, se você for sempre tratando a doença, você vai evitar dessa doença gerar uma complicação. Porque se você não tratar, não é bem querer. Eu sempre costumo dizer, varize não é estética. Varize, ela incomoda a mulher esteticamente, porque ela está embaixo da pele, mas varize é uma doença. Celulite, estria, flacidez, isso é estética. Porque se você não tratar, ela nunca vai evoluir para uma úlcera venosa, ela nunca vai evoluir para uma embolia pulmonar, mas varize, se não tratada, ela pode gerar insuficiência venosa crônica, ela pode gerar uma úlcera, ela pode ter o sangramento, ela pode ter a trombose venosa profunda, então ela é uma doença. E toda doença, ela deve ser tratada pelo médico, embora que às vezes a fase inicial incomoda só esteticamente, mas ela é uma doença. O pessoal está elogiando aí, doutoras. Obrigada. Pode falar, Liana. O que eu costumo dizer nos pacientes é que existe a história natural da doença. A doença começa com os vasinhos, às vezes umas veinhas um pouquinho mais calibrosas que alimentam esses vasinhos. Então não adianta a gente só tratar os vasinhos, eu tenho que tratar a raiz do problema, como a Regina falou, não só as folhas. Mas se você não fizer nada, a doença vai progredir. E o quadro mais grave da doença é a pele sofrendo pela circulação ruim. Começam com as manchas, depois a pele fica endurecida, inflamada mesmo, dolorida, e com o tempo vai abrir ferida. No Onofre Lopes, que a gente atende pessoal de mais baixa renda, com dificuldade de acesso à saúde mesmo, a gente vê paciente com mais de 10 anos com úlcera aberta, e essa úlcera a gente sabe que não vai cicatrizar, porque é uma insuficiência venosa num grau tão avançado que a gente não consegue mais ter um bom resultado. E na hora que você trata a doença lá no início, você garante um resultado estético e funcional melhor. E o objetivo é sempre tratar a parte funcional, porque você não tem como adivinhar se uma menina de 20 anos que só tem um pouquinho de vasinho, se aos 70 ela vai estar com a úlcera venosa, se não fizer nada. Então eu tenho que tratar aos 20 anos a parte supostamente estética, mas que é doença, para que no futuro ela não precise de um tratamento mais complexo. Exatamente. Isso é importante, né? É super comum, às vezes o paciente chega pra gente e diz, doutora, há 15 anos atrás eu tive indicação de fazer aplicação, eu tive indicação de fazer cirurgia e não quis fazer, fiquei com medo, né? E depois a gente vê as complicações, o resultado não é tão bacana, né? E eles ficam muitas vezes frustrados, porque chegam no consultório achando que eu vim para fazer uma aplicação. E quando a gente avalia, a gente vê que o problema é maior, né? Não são só aquelas microvarizes que a gente tem que tratar o problema pela raiz, como vocês disseram, e acaba gerando uma frustração, né? Para eles. E ainda tem um detalhe, porque apesar da mulher ser mais frequente, o homem, quando tem casos mais avançados da doença, acaba sendo mais grave. E Liana colocou bem o fator familiar, mas uma das perguntas que colocaram foi em relação à prevenção, ou o que daria para fazer. E já que a gente não pode mudar a genética, existem sim fatores que são, né, fatores de piora e de melhora. Eu digo, doença venosa, a varizes, a gente não cura, porque tem o caráter de predisposição. Mas o fato de você ter uma genética não significa que você está condenado a ter as complicações. Não. Inclusive, a questão é, já que eu tenho uma genética, eu vou cuidar de todos os outros fatores para evitar essas complicações. Aí, acho que a Regina pode falar um pouquinho sobre esses fatores, né, para o pessoal saber aí, e já ter uma noção de quem está com fator de risco ou não, e já pode reverter essa situação, ouvindo a gente. Então, a doença, 80% está relacionada com o fator hereditário, mas existem os fatores predisponentes. Então, assim, a gente não pode mudar a genética, mas a gente pode tratar a doença e a gente pode atuar nesses fatores desencadeantes. Sobrepeso. Quando você tem o sobrepeso, quanto mais peso em cima da perna, maior dificuldade. A gente tem que entender que a veia, ela trabalha de forma muito pesada. Por quê? Porque ela tem que trazer o sangue das extremidades, dos pés, das extremidades para o coração, e ela trabalha contra a gravidade. Então, a gente tem que ajudar. Então, quem tem sobrepeso é um fator desencadeante.
Quem tem a vida sedentária, quem não faz atividade física, por isso que eu mesmo, depois de 12 horas de trabalho, faço a minha atividade física, porque eu tenho uma genética importante para isso. O cigarro é uma das coisas que predispõe, e a questão do uso do anticoncepcional também. O anticoncepcional, nós mulheres temos mais predisposição a ter varizes que o homem, por causa da questão dos nossos hormônios. Tanto os estrógenos como a progesterona, ele pode desencadear a formação de varizes. Como também algumas atividades profissionais. Pessoas que trabalham muito tempo sentada, muito tempo parada, que você não vai poder mudar de profissão, mas você pode fazer movimento de panturrilha, enquanto você está... Eu estou atendendo e estou fazendo meu movimento de panturrilha, porque aí você está fazendo o bombeamento do nosso segundo coração, que são as panturrilhas, para justamente ajudar esse sangue a vencer essa gravidade. Então, se você atuar nesses fatores desencadeantes, você vai evitar aí a progressão da doença. E eu acho que a questão também da pessoa ter a consciência, porque às vezes a pessoa fala, já eu movimento muito em casa, inclusive na aula do check-up vascular eu falei sobre isso. Eu movimento muito, eu ando para lá e para cá, mas se a gente for reparar, se observar, quando você está em casa, fazendo trabalho em casa, a gente está muito tempo em pé, parada. Ou sentada. Quando a gente lava uma louça, quando lava uma roupa, passa um pano na casa, ou mesmo movimenta, você não exercita essa bomba que a Regina falou. Então, a bomba da panturrilha, que eu falo, não é só a panturrilha, mas a panturrilha é a principal, é um movimento simples, que você faz de flexão e extensão do pé, e eu acho que nós 4 aqui presenciamos isso. O paciente chega muitas vezes, ele não consegue fazer a flexão e a extensão do Mexe pé. com o dedo só, com o dedo. Mexe só a ponta dos dedos. Então, ó, temos 57 ouvintes, já façam um teste. Por quê? Às vezes, a insuficiência venosa, o inchaço, faz a gente diminuir essa movimentação, porque fica dolorido, fica pesado. E aí você perde a bomba da panturrilha. E nas varizes, acontece algo pior, porque com essa alteração de pele, que já foi falado, vai formando uma fibrose, aquele tecido enrijecido, que a gente chama depois até de anquilose, fora as alterações articulares, tudo que impedem esse movimento. Então eu falo, olha, pode não fazer exercício porque tem dor no joelho, as artroses, limitação, pode ir para uma hidro, não dá para hidro. Em último caso, dá para fazer o exercício sentada ou deitada, né? E o principal é o exercício da panturrilha. Ah, eu não consigo mais mexer minha panturrilha, eu tô condenado? Não, dobra e estica a perna. Mas o movimento das pernas é o que melhora esse fluxo. Então, isso é um ponto fundamental. Para quem está ouvindo, para quem tem um familiar mais idoso, pai e mãe, que a gente sabe que precisa exercitar. Minha mãe teve trombose, não tinha nada. Depois, com a trombose, ela começou a ter edema nas pernas. Uma pessoa dessa que é orientada hoje, consegue trabalhar muito mais a perna mesmo deitada. Então, a gente sabe que diminui o inchaço, diminui as dores, né? E mesmo é por isso com a que... pandemia, Uhum. mesmo com a pandemia, que as pessoas tiveram que ficar mais em casa por causa do fechamento das academias, e quando o paciente chega assim, doutor, eu parei de fazer atividade física por causa da pandemia. E eu olho assim, tipo, e o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Você pode se exercitar em casa. Você pode fazer se a pessoa quiser. Então, a importância de, pelo menos, fazer o exercício de panturrilha. Claro que o ideal seria você se exercitar como um todo, mas se você fizer panturrilha, você vai estar tanto trabalhando a questão desse bombeamento, como você também está evitando aí o encurtamento do tendão de Aquiles, que muitas vezes faz diagnóstico diferencial das dores que os pacientes nos procuram, com dor nos pés, com aquela questão de queimou. Por quê? Porque o encurtamento do tendão de Aquiles. Então, já evita isso. Exatamente. E falando... Pode falar, Camila. Engraçado que a pandemia trouxe um fator interessante. Muita gente em home office e aumentaram muito as queixas desse tipo de paciente, né? Pelo próprio trabalho. Coisa que antes a gente imaginava, poxa, trabalhar em casa, você tem uma liberdade maior, de repente se levantar, né? Fazer um movimento a mais. Mas, pelo contrário, esses pacientes, eles têm tido, talvez até pela ergonomia, né, do ambiente que não foi preparado, aumentou muito a queixa de dor e edema em membros inferiores nesses pacientes em home office durante a pandemia. Exato. Eu acho que 70% das pacientes que chegam no meu consultório, todo paciente que entra no meu consultório, eu pergunto se faz atividade física. E eu acho que 70% diz, parei de fazer por causa da pandemia. E eu digo, engraçado, você estava mais tempo em casa, você tinha mais tempo para fazer exercício. Eu subi os 25 andares de escada do meu prédio quando não tinha o que fazer. Então, assim, você tem que se exercitar.
E eu costumo muito mandar esse dever de casa para o paciente, porque ele tem que pensar não só na sua saúde hoje, ele tem que fazer Só cinco, atividade Liana? física. Hã? Só 5 andares? 25! Ah, 25. Mas devia fazer mais. Mas se você for comparar, o ano passado eu estava bem magrinha. Esse ano minha vida voltou ao normal, as pessoas estão trabalhando, eu não tenho mais tempo, o seu tempo de fazer a sua disposição para fazer atividade física como eu gostaria. Mas, assim, o que eu digo aos pacientes é que eles precisam se preparar também para a velhice. Paciente jovem que não faz atividade física. Um idoso que tem dificuldade para trabalhar a panturrilha, eu até entendo. Mas um paciente jovem de 20, 30, 40 anos de idade que é sedentária, ela vai chegar a idosa muito pior do que os idosos hoje que não têm condições de fazer nada. Porque esses idosos não tiveram as mordomias que a gente tem hoje, em termos de ter elevador, de ter controle remoto, telefone sem fio, celular, Alexa. né? A gente não faz mais nada, a Alexa resolve tudo, realmente. Gente, então, assim, eu conheci a Alexa esse mês. Hoje, inclusive, uma paciente que eu atendi com todas as queixas, edema, família, a paciente típica de varizes. E ela entrou com um galão d'água desse tamanho no consultório. Aí disse, não tenho um tempo, eu passo o dia todinho trabalhando, sou advogada, passo o dia todinho, não tenho tempo, não me levanto para nada, quando termino o pé tá inchado. Eu disse, faz o seguinte, troca essa garrafa por um copo d'água e toda vez que você quiser beber água, você se levanta e vai buscar. Você já andou o suficiente durante o dia. São coisas simples, que você nem se toca que você está fazendo. Você e detalhe, né? 2 litros de água do seu lado e você para de andar. E detalhe, né? Eu até vou colocar no Instagram do projeto a aula que eu fiz sobre atividade física, porque até eu fiquei impressionada. Porque se a gente for parar para pensar, e às vezes a gente não faz essa análise, que quando você melhora o fluxo sanguíneo da perna, ou seja, você bombeia melhor o sangue, você consegue nutrir e oxigenar todos os tecidos de forma muito mais otimizada. Você para e pensa que melhora tudo. E a pessoa quer uma pílula para imunidade, um remedinho para melhorar o sono, mas ela não faz o simples dever de casa, que são 30 minutos. E aí, na aula, eu achei um estudo, que foi um estudo, inclusive, recente, que falava que, Lili até colocou aí, estamos precisando gente correr. Quem é sedentário precisa, porque olha essa informação. 10 dias de sedentarismo nesse estudo, ele já mostrou uma diminuição do fluxo cerebral por ressonância, onde o paciente que estava sedentário esses 10 dias já teve uma diminuição de memória, cognição, raciocínio. Ou seja, em relação a pacientes ativos, basta 10 dias de sedentarismo para o seu cérebro sentir um hipofluxo. Isso é muito sério. Não é uma coisa que a gente... Antigamente, você podia saber que era importante o exercício. Mas a gente não tinha a noção e não tinha a propriedade para falar que a gente tem hoje. Não é uma coisa que eu gosto e eu quero. Tanto que eu digo, é melhor que você faça o que gosta, lógico. Porque você libera muito mais endorfina e adere muito mais ao tratamento, ao exercício. Mas você saber com propriedade que se você está sedentário, você piora muito a sua qualidade de vida, não dá, gente. 30 minutos, o dia tem 24 horas. Pega 30 minutos para falar, vou cuidar de mim, da minha saúde, porque é o que foi comentado. Não é a curto prazo o resultado. O resultado é a longo prazo. A gente vê as consequências de quem não faz exercício. Então, a atividade física, quando a gente bate no pé, né? Todo mundo aí, tô vendo que nós 4 já viram que a coisa aqui é... Quando o médico fala faz atividade física, é único e exclusivamente para o bem do paciente, né? Meu irmão tá aqui falando, gente, amanhã ele acorda 4h20 comigo para eu pedalar, olha só. Eu vou postar para vocês, ele me acorda de noite ainda, a lua. Eu vou. Faz tempo, né, Cris? Faz tempo que você pedala de madrugada. Faz, e agora você sabe que... Vamos, eu fazia... Quando eu andava de bicicleta, nós éramos crianças e nós saíamos ali de Lagoa Nova e ia para Pirangi de bicicleta, criança. E quando eu voltei da residência, que eu vim morar aqui, ele já pedalava, mas eu com criança pequena, bebê, tudo não tinha condições. Mas agora que eu voltei, eu tô correndo, pedalando e nadando, no meu ritmo.
Mas eu falei, agora eu não paro mais. Então, Às vezes, só... quando eu saio aqui de casa pela manhã, eu vejo uma cangueira passando assim na minha frente. Ah. Então, Quase quem me tá aí atropela. já vai ter que se programar. E eu sempre digo, começou a fazer exercício, marca aí, posta uma foto, marca o Vida Saudável. Regina, eu adoro, porque eu acho que isso é o que inspira as pessoas. A gente precisa olhar as pessoas que lutam e batalham para isso, para ter hábitos saudáveis. Porque se a gente conviver com pessoas que não têm esses hábitos e não se cuidam, naturalmente a gente vai entrar nesse mesmo ritmo. Então, força aí na peruca, gente. E aí, já que a gente entrou na seara do exercício, entramos no, né, na questão dos sintomas, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do diagnóstico. Uma das perguntas foi como saber se o paciente tem que fazer tratamento de safena ou não, retirar a safena ou não, os tipos de cirurgia. Então, já temos aí 30 minutos de live. Então, agora eu queria que uma de vocês pincelasse rapidinho essa questão do diagnóstico, o que é um refluxo de safena, para entenderem quando a safena está doente ou não, para depois a gente partir para o tratamento, que também a gente tem mais perguntas em relação aos tipos de procedimento. Quem é que se habilita? Se ninguém quiser, eu falo. Quer falar, Liana? Posso falar, Ô, posso falar. Regina. O diagnóstico do refluxo da veia, a função da veia é levar sangue de volta para o coração, né? Quando a gente fala que a veia tem refluxo, é porque a veia não está cumprindo com essa função da maneira que deveria. Ou seja, ela está, em vez de ela estar só levando sangue de volta para o coração, parte desse sangue volta também, porque ela está dilatada, porque as válvulas que estão dentro dela, que abrem para o sangue subir e fecham para o sangue não descer, essas válvulas não estão fechando completamente, e aí, como ela fica entreaberta, o sangue volta. E aí, nesse trecho da veia, o sangue tanto sobe quanto desce. É o que a gente chama de refluxo. Para a gente dizer que a veia está doente, a gente diz se tiver identificado esse refluxo, a veia está doente. Se vai precisar operar ou não a veia, isso acontece em qualquer veia. Na safena, especificamente, a gente avalia tanto a presença do refluxo, como o calibre da veia. E de acordo com o segmento da veia que está doente, com o diâmetro da veia, com a magnitude desse refluxo, é que a gente vai optar, e pesa também a quantidade de sintomas que o paciente tem, a idade do paciente, se a gente vai definir junto com o paciente se aborda essa safena ou não. Como abordar essa safena, também tem várias questões que são avaliadas durante a consulta com o cirurgião vascular ou o angiologista. E aí vale salientar que assim, é diferente da trombose, porque às vezes a pessoa chega e fala, doutora, minha safena está com trombose. E não é, porque o exame pinta a veia de vermelhinho, né? E aí a pessoa acha que é trombose. E eu falo, gente, trombose é entupimento da veia, vamos falar a grosso modo. E o refluxo da safena, você explicou muito bem, é essa dilatação onde o fluxo ele vai e ele volta, né? Então são coisas diferentes. E aí, em relação ao tratamento, a gente vai entrar aqui agora um pouquinho na parte do tratamento, que eu acho que é bem longa, a gente poderia fazer uma live só de tratamento. Mas o tratamento a gente pode falar de varizes, a gente pode falar de telangiectasias, que são os vasinhos, e a gente pode falar do contexto geral, das varizes com alteração de safena. Então, vamos falar um pouquinho agora, primeiro, das telangiectasias, que são aquelas fases iniciais, né? Pode? Sem falar o seguinte, que acontece, as varizes, ela é uma doença que ela se apresenta de várias maneiras. Então, o paciente, às vezes, ele quer um tratamento. É muito comum, no Instagram, por exemplo, os pacientes perguntaram assim, doutora, quanto é? Como é? Assim, meu tratamento resolve. E não existe o melhor tratamento para varizes. Existe o mais adequado. Vai depender como sua doença está evoluindo. Se você tem um vasinho, se você tem um vasinho e tem aquela veia verdinha, que a gente chama de varizes reticulares, se tem aquela veia mais grossinha, se essas varizes elas estão relacionadas com a insuficiência da safena. Então, assim, dependendo, por isso que cada caso, ele tem que ser avaliado cada caso, da importância da consulta, para a gente determinar que tipo de tratamento. E hoje, dificilmente a gente consegue resolver a doença com uma única terapia. Por isso que existem várias terapias. E falando em relação à safena,
quando a gente sempre fala ao paciente, você está com a insuficiência de safena, está com a safena doente, o paciente já coloca a mão no coração, né? Como se ele tivesse... Também. A safena, ela não é uma veia do coração. A safena é uma veia Emprestada da ao perna, coração. que como ela, quando o paciente tem algum entupimento na artéria do coração, se pega essa veia e se substitui o vaso lá para evitar que o paciente venha a ter infarto e AVC, mas ela é uma veia da perna. Outra dúvida muito frequente, doutora, e se eu tirar essa veia, Safena. como é que meu sangue vai voltar? A gente só tira aquilo que está doente, a gente não vai sair tirando as safenas boas. Por isso a importância do ecodoppler, por isso a importância do mapeamento. Quando a gente faz esse mapeamento, a gente vai tirar esses caminhos ruins, a gente tira esses caminhos ruins que não estão funcionando para forçar o sangue a passar pelo caminho bom. Aí o sangue vai, aí ele vai, você tira aquele caminho ruim, aí o sangue vai passar pelo caminho bom, porque aí ele vai seguir o fluxo natural, que é justamente extremidade e coração. Então a gente está tirando a doença. E essas varizes que nós tiramos, que são veias doentes, não vão fazer falta. Ao contrário, ao contrário. Deixam de causar prejuízo. Uhum. E provavelmente nem poderia ser utilizada para fazer uma ponte safena, né, cardíaca, porque vai estar tortuosa, vai estar dilatada, então nem daria para ser utilizada nesse caso. E o que é importante ressaltar é que existem outras possibilidades. Se a pessoa precisar de uma ponte safena e a safena não existe mais, existem outras veias no corpo que podem ser utilizadas e a pessoa não vai morrer pela falta dessa safena. Pelo menos nunca escutei falar que alguém morreu também porque não. não tinha safena para colocar no coração. E hoje em dia a cirurgia cardíaca em si, ela chega a ser até menos indicada do que antigamente, porque os métodos hoje, né, de angioplastia estão aí e acabam... Mas foi ótimo falar em relação a isso, porque uma das perguntas, inclusive, era: se eu tirar minha safena, o que é que vai acontecer? Ou, tirei a safena, isso aí é bom responder, né? Porque também tem gente que fala... Acha que quando a gente vai operar varizes e a gente faz a retirada ou a ablação da safena, o paciente não vai ter mais varizes. Uma das questões foi essa, inclusive, foi: operei há 14 anos, operei a safena e minhas veias voltaram. E aí a gente volta a falar o caráter crônico da doença. O fato de tratar, operar a safena, tratar varizes, não significa que você não vá desenvolver varizes novamente, independente de safena até. Porque às vezes a gente opera, faz a cirurgia, trata a safena e o paciente depois de anos desenvolve por causa de uma fragilidade da parede da veia. Então o paciente pode desenvolver varizes novamente. É por isso que eu digo que tem alguns médicos que o paciente ele tem que casar com o médico, que é o cardiologista, o endocrinologista. Pacientes com doenças crônicas e o vascular, acaba que tem que ter uma boa relação. Porque, nesse caso, como foi falado, às vezes você não vai retirar a safena, mas ela tem um grau de comprometimento. Então, você pode explicar, decidir junto com o paciente e falar: vamos acompanhar. E a questão do ecodoppler facilita muito, né? Porque é um exame que não é invasivo, baixo custo, fácil de fazer, rápido. E quando é feito por cirurgião vascular, ele dá todas as informações que a gente precisa para saber se dá para esperar, se tem que tratar, se realmente ela não é, né, útil para nada. Então, é super importante ter essa relação com o vascular e ter abertura. Isso eu sei que nós 4 aqui fazemos dessa forma. Regina, eu nunca vi tanto elogio, porque assim, exatamente por essa relação médico-paciente, que os pacientes se sentem à vontade de falar, de perguntar, e é essa forma que eu acho que o vascular tem que se relacionar com o seu paciente. Porque você falou que tem que casar, e estão dizendo aí que precisam casar com o vascular. Não, gente, é só você fazer Jerônimo Marlucci, você tem que ir só uma vez a um ano. Tem ninguém se você se comprometer de fazer uma visita anual ao angiologista, você não precisa casar, pode tirar esse peso da casa. Então aí, todo mundo quer casar, não, uma vez a gente vai lá e resolve. E gostaram que deram um monte de coraçãozinho aí, viu, Regina? Olha só, estamos com 40 minutos, então vamos partir para o tratamento, senão eu não vou responder nada do que me perguntaram. Porque o tratamento, vamos falar da cirurgia convencional, que é aquela que a gente retira as varizes. É claro que a gente faz o mapeamento com Doppler, tem o tratamento convencional, que é aquele que as pessoas perguntam: o convênio cobre. A cirurgia de ressecção de varizes, com microincisões, que o paciente vai para o hospital, é feito pelo convênio. Qual é o detalhe? É que junto com as varizes tem as telangiectasias, e aí o tratamento não é, como a Regina falou, um só.
Às vezes, no mesmo paciente, você usa várias técnicas e lança mão de várias, inclusive medicamentos, porque a esclerose, a gente utiliza medicamentos, que são, às vezes, essa questão que os pacientes ficam, mas o convênio não cobre e tudo, porque ele considera estético. Mas uma coisa que é superficial e, na verdade, eu acredito muito que essa questão de convênio não cobrir é porque realmente os vasinhos não são os grandes responsáveis pelas complicações vasculares, e sim as varizes. Então, é por essa simples razão. Mas não deixa de ser valorizado por nós, vasculares, que as telangiectasias, como foi bem falado, é uma pontinha de um iceberg, né? Então, falando sobre tratamento, eu acho que uma das três pode abordar essa questão da cirurgia, de como pode ser feita e das alternativas aí que a gente tem. A cirurgia de varizes, que antes a gente está acostumado a ver pacientes que operaram há muitos anos atrás, com grandes incisões, né? Umas cicatrizes bem. Hoje em dia a gente preza, além do tratamento da doença, a gente preza por um resultado estético bacana, né? E a microcirurgia, que é acho que cerca de 70% a 80% da nossa grade, né, cirúrgica, é feito com pequenas incisões, são feitas incisões milimétricas, que através dessas incisões a gente retira a veia que está doente, e eu costumo dizer para o paciente, a gente retira e joga fora, né? Ela não volta, vai para o lixo. E a gente faz isso em todo o trajeto onde a gente encontra as veias varicosas. Geralmente a gente se baseia tanto pela ectoscopia, pelo exame físico, né, que a gente faz do paciente, pelo que a gente vê, e pelo ecodoppler, né, que vai ajudar a direcionar a gente aonde está o problema. Fora essas varizes que a gente tem, que a gente faz por microcirurgia, a gente ainda tem a abordagem da veia safena magna ou veia safena parva, né? E a veia safena magna, a gente pode fazer a abordagem tanto pela via convencional, que é a fleboextração, que já é feita há algumas décadas, né? Cada vez a gente vai aprimorando um pouco mais, né? Entendendo mais as complicações da técnica, inclusive. Mas a gente também tem à nossa disposição as técnicas mais modernas de termoablação, como o laser, a radiofrequência e até a esclerose química, que em alguns casos a gente utiliza a espuma, né? Que é a espuma de polidocanol. Eu acho que Regina quer falar um pouquinho mais a respeito. Você abordou quase tudo. Assim, importância. Mas eu acho que é verdade. Vale falar que a Porque, fleboextração é mais agressiva, né? Falar dessas Teve questões. uma que perguntou se a indicação em relação ao laser, por exemplo, ela perguntou se o laser é o melhor. Na verdade, assim, os guidelines, diretrizes internacionais, quando a gente tem indicação de abordar a safena, porque até você chegar a essa indicação, os guidelines, os estudos mostram que realmente, assim, a agressão, custo-benefício para o paciente em relação à agressão, as técnicas de termoablação, elas são bem melhores. Por quê? Porque você não vai ter aquela questão de você cortar, de você puxar. Então, antes, Camila, você não, mas eu sou da geração que não tinha o laser, né? A gente fazia todas as cirurgias realmente tirando. Então, quando a gente passou a fazer o laser, a gente viu que realmente a técnica de retirada da safena é uma técnica agressiva. Porque a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que realmente, hoje você comparar de você puncionar a safena, colocar uma fibra, que essa fibra está conectada a um aparelho, uma plataforma de laser, que vai emitir uma energia, que vai queimar essa safena, sem ter aquela agressão, comparando, e assim, como a vida está muito moderna, muito corrida, as pessoas também não têm mais aquele tempo, e as pessoas têm que comparar, quando a gente fala assim, cirurgia de varizes, a gente fala assim, doutora, eu não tenho tempo de ficar com essas pernas, esse repouso todo. Justamente com essa evolução das técnicas, essa questão de você ficar com a perna para cima, de você ficar um mês com aquelas pernas enfaixadas, feito múmia, que é aquela tradução de cirurgia de varizes, era feito múmia, isso acabou. Por quê? Porque a gente está fazendo técnica cada vez menos invasiva, o paciente vai para casa no mesmo dia, não precisa mais ficar aquele tempo todo. Por quê? Porque as cirurgias não têm mais pontos. A gente não faz mais pontos em cirurgia de varizes.
exceto quando o caso pede, porque ainda tem indicação. Não é que ela está uma técnica proscrita, é que hoje a gente está cada vez mais utilizando essas técnicas menos invasivas e deixando essas técnicas de retirada da safena em casos realmente, ou quando não tem condições de fazer. E vale, você falou muito bem essa questão quando você fala retirar, você é até muito tranquila, Regina. Retirar a safena, gente, deixa eu explicar só para vocês entenderem. A gente coloca, é um cabo de aço, literalmente, né? É um cabo de aço que é mais grossa do que uma cordinha de violão, porque a corda de violão ainda é fininha, né? Mas você coloca lá por cortes. Dentro do trajeto da safena, que vai da virilha até o pé, a gente coloca um cabo de aço, amarra ela e realmente a gente puxa. Né? A gente traciona essa safena para que ela saia. E existe a possibilidade dela, lógico, no seu meio de trajeto, isso a gente sempre explica para o paciente, ficar algum segmento. Então, é uma cirurgia que ainda é feita em casos onde realmente existe indicação, são casos geralmente mais avançados, mais complicados, que são feitos. Mas a gente tenta não fazer. Por quê? Porque são mais agressivos, porque aí sim, dá muito mais hematoma, é muito traumático, maior lesão de nervo. Então, existe sim essa questão. Em relação a custo-benefício, a gente sempre fala, porque uma das questões que perguntaram é porque às vezes o convênio não cobre tudo, porque essas técnicas, para o convênio, ele entende o quê? Que você tem que resolver o problema do paciente. E o que é mais barato para o convênio é melhor. Mas nem sempre o que é mais barato é melhor, muito pelo contrário. As novas tecnologias, que são laser, radiofrequência, a Regina falou, a gente precisa de um ultrassom, a gente precisa de um material que não é reutilizável, como o fleb extrator. Então, os materiais descartáveis têm um custo, o ultrassom tem um custo, e o aparelho, a fibra do laser também. Então, esses métodos que são minimamente invasíveis e melhores, eles acabam tendo um custo, um valor que o convênio não tem interesse em arcar ainda. Pode falar, Liane. O que a gente, assim, o mundo mudou, o mundo evoluiu, a medicina evoluiu. Do jeito que antigamente se fazia muito revascularização miocárdica com safena e hoje se resolve muito por angioplastia, do jeito que só se operava vesícula, apêndice por cirurgia aberta e hoje praticamente só se faz por vídeo, porque as pessoas foram aprimorando técnicas, foi desenvolvendo. A técnica convencional de varizes data de 1910, mais de 100 anos atrás. O laser tem o quê? No mundo, em torno de 20 anos. No Brasil, mais sedimentada nos últimos 10 anos, principalmente. Então, assim, é a evolução natural das coisas. E em relação aos convênios, isso aí é a opinião minha, pessoal. Eu acho que é questão de tempo. Também. Vai chegar um momento que, principalmente, o endolaser de safena, o convênio vai cobrir. A aplicação é como o Cris falou. O convênio quer que a gente trate a parte da saúde mesmo. Porque as telangiectasias não vão causar alteração de pele, úlcera venosa. E na hora que eu trato a raiz, o resto é estética. E pra gente, como a gente não quer que a doença progrida tão rápido, a gente termina juntando a parte funcional com a parte estética. E uma coisa que você falou um tempo atrás a respeito das recidivas, eu costumo dizer, na cirurgia, se a gente tira a veia e joga na lata do lixo, a veia não vai voltar para sua perna. Nas aplicações, seja aplicação convencional, seja espuma ou através do laser transdérmico, o objetivo da gente é destruir a veia. Depois que eu conseguir destruir a veia, ela não vai ressurgir das cinzas. Mas você continua tendo uma tendência a ter varizes e muitas vezes continua fazendo tudo errado. Não faz o seu dever de casa. Então, novas varizes vão surgir. E você tem que casar com o seu vascular para fazer a manutenção, né? Porque você tem que fazer o tratamento inicial, mas a manutenção a cada 6 meses, 1 ano, eu acho que isso é essencial que as pessoas entendam. Que não tem cura, você vai ter que fazer o acompanhamento, você vai ter que fazer o segmento. A gente vai para o oftalmo todo ano, vai para o cardiologista todo ano, vai para o dentista todo ano, você tem que ir para o vascular todo ano. Nem que seja só para ele dar os parabéns. Outra coisa que os pacientes sempre perguntam, doutora, qual é o melhor tratamento para fazer esses vasinhos, né? Escuta falar da espuma, escuta falar do laser, e eu costumo dizer, não existe o melhor tratamento, é como antibiótico. É a mesma coisa de você perguntar, qual é o melhor antibiótico? Não existe o melhor antibiótico, existe um antibiótico mais adequado. Você vai ver onde é a infecção,
se é infecção do aparelho digestivo, da pele, qual o tipo de bactéria. Então, também para os vasinhos, vai depender qual tipo, a coloração desse vasinho, quanto tempo que está esse vasinho. Aí você vai ter um leque de opções. Então, por isso que a gente precisa de uma avaliação, de uma consulta, para ver o tipo de vasinho, se ele está conectado a alguma veia, para a gente aí estabelecer. Não existe o melhor tratamento, existe o mais adequado para cada paciente. Esse é um ponto principal, é um ponto-chave, né? Principalmente em relação a varizes, sintomas, alterações de pele, insuficiência venosa. Ter claro de que o caráter crônico da doença é o que faz com que a gente fique muito no pé em relação à mudança do estilo de vida. Até a alimentação, gente. Às vezes a pessoa fala, o alimento dá varizes? Não é que o alimento dá varizes. Uma das perguntas eu já ia deixar passar. Foi se a comida carregada interfere nas varizes. Mas se a gente tem hábitos e come comida muito salgada, muito temperada, gordurosa, e você retém mais líquido, incha, por causa de uma alimentação totalmente desequilibrada, é claro que esse edema vai sobrecarregar a circulação. E aí eu falo... dificulta o ritmo intestinal. Se você dificulta o ritmo intestinal, se você faz mais esforço para defecar, quanto mais pressão intraabdominal você desenvolve, mais dificuldade você vai ter do sangue voltar. Então, se a pessoa faz muita pressão, então tem que comer comidas que facilitem o ritmo intestinal. Exatamente. Então, não tem um alimento específico. Às vezes o paciente ele quer, eu queria que o alho, queria que a semente... O que é bom, exato. Não existe, é uma alimentação de um modo geral, alimentação saudável, ritmo intestinal. Por isso que a questão das viagens... Vocês estão ouvindo ela? Deu uma falhada. Não, travou, acho que a internet é dela. Oi, deu uma travadinha. Mas falando sobre a alimentação balanceada, né? O paciente, ele questiona muito em relação às viagens, por exemplo, que essa sintomatologia das varizes, elas pioram muito em viagem. É o que eu sempre digo, porque a viagem não é um fator só. Você não é só porque você vai ficar muito tempo com a perna para baixo, porque geralmente você chega em aeroporto, você vai comer comidas ricas em glúten, em sódio, porque só tem aquelas carboidrato industrializado. Você não quer beber tanta água, porque você não quer ir no avião apertado, a cabine e tal, você às vezes não quer beber água, então você já fica desidratado. Então, esse conjunto de fatores do tempo com a perna para baixo, da alimentação não adequada, a falta de beber água, esse é o que favorece, às vezes, a questão da trombose, por exemplo. Exatamente. Por isso a importância de, numa viagem dessa, usar meia, ficar fazendo, não precisa ficar andando no avião. Você lá na sua cadeira pode ficar fazendo o seu movimento de panturrilha, fazendo a movimentação passiva da panturrilha, que isso já vai ajudar esse sangue a voltar. E é uma pena que realmente a desidratação no avião é um dos fatores, porque as pessoas não querem beber água e na altitude a gente ainda aumenta a desidratação, né? Então, são fatores que realmente... O ideal, a melhor coisa é você conhecer para evitar que tenham complicações. E aí, gente, olha, tem que procurar entender. É por isso que a gente chegou em 53 minutos. Eu vou deixar já para cada uma finalizar com a sua mensagem, mas dizer que é por isso que, assim, eu realmente, o projeto Vida Saudável é meu xodó. Eu acredito muito na educação, eu acredito muito no exemplo. Eu acho que não tem forma melhor da gente ajudar fora do consultório do que fazendo isso, do que partilhando informação. Cada pessoa que está aí assistindo, nós estamos com 70. Cada pessoa é responsável por cuidar da vida de alguém, por passar uma informação correta. Hoje em dia a gente tem tanta informação errada. Então, olha que bacana, eu fico pensando, são 68 pessoas que estão com a gente, que têm acesso ao projeto. Se tiver dúvida, pode mandar pergunta sobre qualquer assunto no privado, que eu sempre tento responder. A gente tem um grupo de vasculares, um grupo de especialistas de outras áreas que tiram essas dúvidas. Então, o projeto veio para promover saúde através de informação, educação, facilitar, às vezes, uma orientação. Quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho. A gente tem as ações presenciais, mas com a pandemia diminuímos. E Regina já faz parte. Liana e Camila estão sendo convidadas agora a fazer parte. Cada uma contribui. Né? Intimadas, da forma que quiser, como quiser. Porque, na verdade, basta ter esse compromisso. Se você tiver esse compromisso consigo e com as pessoas que estão à sua volta, eu falo, já são apoiadores do projeto. Porque o projeto é isso, nada mais é do que uma corrente do bem. Então, eu agradeço demais a todos que estão aí e quero deixar a palavra para vocês, porque, 55 minutos, está acabando. Um beijo e podem cada uma passar sua mensagem. Cris, queria agradecer o convite. Assim, o seu projeto é lindo. Eu estava
hoje comentando com as amigas e dizendo assim, como é bacana, virou assim o seu projeto de vida, né? Agora de poder levar saúde, conhecimento para a população. E é um prazer estar aqui ajudando, quem sabe, podendo tornar esses espectadores aí como agentes multiplicadores da informação que a gente acabou passando aqui, né? Para trazer mais saúde, para assim, atingir um raio maior de pessoas. E a mensagem que eu quero deixar aqui é só que tenham um estilo de vida saudável, pratiquem atividade física, alimentação balanceada, visitem seu angiologista, né? E realmente só ele que está capacitado, é habilitado para poder fazer o diagnóstico correto e poder fazer o planejamento para o melhor tratamento das suas varizes, certo? Estamos à disposição. Obrigada. Um abraço bem grande. Amei, Cris. Amei a live. Sou apaixonada pelo seu projeto. Acho que eu nunca lhe disse isso, mas assim, parabéns pela sua disponibilidade, pelo seu desprendimento, porque eu sei que não é fácil a gente abrir mão um pouquinho da gente para cuidar do outro. Mas na verdade é isso que a gente tem que fazer mesmo. Parabéns. E a live foi maravilhosa. Acho que a gente conseguiu falar mais do que eu imaginava. Mas é o que, resumindo, atividade física, alimentação saudável, beber 2 litros de água por dia e se cuidar, se conhecer. Não minimizar o seu cansaço e os seus sintomas. Na dúvida, é melhor você ir para um médico e o médico dizer, não, você não tem nada, fique tranquilo, do que você ficar postergando e depois ser tarde demais para iniciar o tratamento. E na nossa campanha de agosto azul vermelho, eu acho que o principal, não só das varizes, mas como todas as doenças vasculares, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento. E é sempre melhor, mais fácil prevenir do que tratar. Então, que a gente se cuide e cuide de quem está perto da gente. Quero que Obrigada. Não é? Quero mais. Deu para falar nada. Parabéns, viu, Cris? Muito obrigada sempre. É sempre um prazer. Toda vez que você me convidar, hashtag me chama que eu vou, certo? Essa é a minha política, hashtag me chama que eu vou. Estou dentro. Se Deus quiser, dia 28 estarei lá no nosso encontro para fazer nossos projetos, enfim. Que coisa boa, fico feliz. Mas eu que sou a privilegiada, eu falei pra vocês, quando eu convido, gente, está se tornando uma coisa tão legal, que é lógico que quando não é da minha área, eu aprendo. Então eu não vou mentir que eu me sinto, eu acho que eu sou a maior beneficiada mesmo com o projeto. Mas eu sempre, desde criança, eu sempre quis ajudar as pessoas. Eu acho que na medicina eu fiz realmente por isso. E agora eu me sinto feliz, realizada, e cada vez que a gente impacta mais vidas e que eu tenho os retornos, as pessoas falam, olha, quanta gente fala, agradeceu, quanta informação importante, isso me motiva mais ainda para manter o projeto. E quando eu tenho o apoio de profissionais assim, que a gente sabe que médico é tão difícil, pessoas que se disponibilizem para fazer, vocês estão aqui nesse momento com a gente, então eu que tenho a agradecer. Quando é para falar da minha área, eu fico mais animada ainda. Eu falei, estou super ansiosa, porque você falar com propriedade e do que você entende é muito bom. Às vezes, realmente, para mim é um desafio. Eu tenho que estudar um pouco o assunto para entrar em áreas que não são a minha. Mas isso também me engrandece como pessoa, no meu autocuidado, na forma de cuidar das outras pessoas. Então, eu quero agradecer. E, no meu último minuto, convidar todos que estão aí para ir na escola, no Complexo Escolar Noil de Ramalho, tá aí no Instagram da gente. Na manhã de sábado vai ser aberto. Não divulguei na TV nada para não dar muita gente, mas a gente vai tomar todos os cuidados. A gente vai ter dança, pilates, alongamento, palestras, vamos ter atividade para criança. Quem tiver criança, leva, que vai ser de 7h30 da manhã até 11h30. E a gente vai ter um lanchinho saudável, vai ser muito bacana. É o que o projeto nasceu para isso. Mas já que a gente teve a pandemia, a gente entrou nas mídias digitais. E agradecer a todos que estão aí com a gente. Qualquer dúvida vocês têm agora elas aí no Instagram. Agradecer a todos. Dar um beijo em vocês, cada uma. Obrigada por tudo. Dizer que eu sou muito mais feliz porque eu tenho vocês junto. E esse projeto só vive porque hoje ele tem mais de 100 voluntários e pessoas como vocês do meu lado também. Um beijo bem grande, gente. A Marcinha entrou agora, a Marcinha.
Ah, Ah, a gente vai variando, vai mudando. Vamos fazer outras. Obrigada, viu, gente? Tá, me Obrigada chama. Até mesmo. mais. Com Obrigada. certeza. Um beijo grande. beijo, E a obrigada. Beijo. gente vai se falando. Beijão.